Se vocês tiverem dúvidas, vocês, como sempre, podem me interromper, ou vocês podem falar pelo chat, que está aqui do lado, de vez em quando eu dou uma olhadinha, tá bom? Então, na aula passada, a gente começou a estudar o gerente de memória, que é aquele componente do sistema operacional responsável pela gerência dos vários níveis de memória que existem no computador. Mas a gente vai se focar muito mais na gerência da memória RAM, né, que é a memória principal. Tá? É uma memória não volátil, é uma memória volátil, como todo mundo sabe, mas é uma memória reduzida, não é? Pelo custo que é. É uma memória de alto custo. Ainda existem outras memórias mais rápidas que ela, né, que são os registradores, cache de processador. E a gente acaba que na parte de gerência de memória, como os processos, os programas precisam estar na memória para poder serem executados, a gente olha muito como é que o sistema operacional gerencia o uso dessa memória, que é compartilhada por todos os processos que estão agora em execução, né? Todos os processos em execução não, todos os processos existentes na máquina, né? Todos os programas em execução. Então, vamos lá, só para a gente recapitular, quais são as responsabilidades desse gerente de memória? A primeira responsabilidade é alocar e desalocar memória para outros processos, porque a gente sabe que as instruções e os dados de um programa, para que ele seja executado pela CPU, precisa estar na memória principal. Tá? A outra responsabilidade do gerente de memória é mapear endereços lógicos, porque lembrem que a gente viu uma figurinha, em que a gente divide, ele apresenta a imagem de como é que fica a imagem de um programa, não é? E esse programa, quando ele é compilado e o executável dele é gerado, ele segue uma organização, né? A gente tem o texto, que é o código que fica mais embaixo, em seguida a gente tem dados de variáveis globais, a gente tem o heap e tem a pilha, né? Tem um heap para alocação de variáveis dinâmicas, né? Como, por exemplo, listas, em Java ficariam no heap, porque são variáveis cujo tamanho aumenta e diminui com o tempo. E a gente tem a pilha de execução, né, que vai empilhando lá as variáveis locais, vai empilhando as chamadas à função, retorno e tudo mais, para que esse programa seja executado. Né? E esse espaço de endereçamento que essa imagem desse processo tem, vai de 0 até um tamanho máximo, né? Só para relembrar. E esses endereços que são usados lá dentro são endereços lógicos. Tá? Quando o programa vai para a memória, esses endereços lógicos precisam ser mapeados em endereços físicos. E, finalmente, se a gente está falando de um sistema multiprogramado, que é o caso da maioria dos sistemas atuais, a gente tem que pensar em como é que a gente protege esses programas que estão todos compartilhando a memória no espaço um do outro, para que um programa não acesse memória que já está alocada para outro programa e cause erros, tá? Que podem, inclusive, ser fatais, até para o próprio sistema operacional, certo? Então, idealmente, esse gerente de memória deveria criar uma abstração que dê aos programas, né, a ilusão de que a memória principal é só deles, né, que eles estão usando a memória sem compartilhar com ninguém, e que essa memória é infinita, né, que é uma ilusão porque nem a memória é só deles, que é uma memória compartilhada, e nem essa memória é infinita, porque não existe nenhum recurso infinito em um computador, certo? Aí a gente tinha visto até agora umas técnicas de particionamento, né? A gente tinha partições e a gente colocava na memória, dividia a memória em partições, e o programa inteiro vinha do disco para a memória para ser executado. Né? Quando um novo programa precisava vir para a memória, um deles que estava lá era escolhido para sair da memória. Essa técnica de particionamento, apesar de funcionar, ela não é uma técnica adequada no quesito de multiprogramação, porque programas inteiros precisam estar na memória. Se programas inteiros precisam estar na memória, então a gente vai ter menos programas na memória, e com menos programas na memória, né, essa decisão de que programas estão na memória, ela também faz parte daquele escalonamento de médio prazo que a gente falou. Né? Se a gente tem menos programas na memória,
Um programa que está pronto para executar, mas não está na memória, ele não vai poder ser executado, né? Um programa pronto suspenso. Então, ele não vai poder ser executado, então o escalonador não vai poder escolher esse programa para executar. Então, isso também faz parte do escalonamento, e esse grau de programação vai definir o uso da CPU. Quanto maior o grau de programação, maior vai ser o uso da CPU, porque a chance de sempre ter algum programa pronto para executar e cujo código está na memória, né, cujo código e dados estão na memória, maior vai ser o grau de programação. Além disso, né, quando a gente tinha programas inteiros na memória, alguns programas que são maiores que a memória, eles não podiam ser executados. O swap, né, que é essa técnica que a gente já falou desde da aula passada, que é os programas ficam no disco, e quando necessário, a cópia dele vem para a memória. Né, essa cópia de programas do disco para a memória e da memória para o disco, a gente chama de swapping, e esse swapping é lento, né, porque ele depende do tamanho dos programas. Quanto maior for o programa, mais lento é o swap, porque o programa inteiro precisa ser carregado na memória ou da memória para o disco, tá? Então, a memória virtual, que é o que a gente vai começar já já, com paginação, é o que é usado nos sistemas mais modernos, tá? A grande sacada para a elaboração dessa técnica é que os programas, eles não precisam estar todos na memória. O que é que precisa estar na memória? Tá? Eu tenho um programa que está executando, né? Ele tem uma instrução que está sendo executada agora, então, se ela está sendo executada agora, o código dessa instrução, né, e os dados, os parâmetros dessa instrução já estão em memória, porque ela está sendo executada, para que esse programa continue executando, sem nenhum erro. Qual é a parte dele que precisa estar na memória? Vamos lá participar. O que vocês acham? Vocês entenderam a minha pergunta? Um programa está executando, né? Então, tem uma instrução que está sendo executada agora, que vai ter parâmetros de entrada e de saída, e ela está sendo executada, significa que ela já está em memória, né, e já foi copiada lá para os registradores que deveriam conter esses valores, e aí, para que esse programa continue executando, o que é que precisa estar na memória? O programa inteiro? O que é que vocês acham? Como vocês estão calados. Vou ajudar com outra pergunta. Vocês lembram de um registrador chamado PC? Ismar está falando aqui, o que precisa estar na memória são as partes que estão sendo executadas, isso com certeza está, porque já está sendo executado, né? E as que vão ser. Então, seguindo aqui o que Ismar falou aqui no chat, o que precisa estar na memória, né, o mínimo que precisa estar na memória, é a próxima instrução e os dados que ela referencia. Né? Então, se a próxima instrução estiver na memória e os dados de parâmetros de entrada e de alguma outra variável onde ela vai escrever dados, né? E se esses dados estão em memória, isso seria suficiente para esse programa continuar sendo executado? O que vocês acham? Ou precisa o programa inteiro estar na memória? Vamos acordar aí, pessoal. Então, ninguém quer responder, Nathan está dizendo que sim, seria suficiente, eu concordo. Então, assim, o que precisa estar em memória é sempre o código da próxima instrução e os dados que essa instrução vai referenciar, tá? O resto do programa, para que a próxima instrução seja executada, ele não precisa estar na memória. Claro que isso a gente está levando para um extremo, né, de que eu vou trazer instrução por instrução com seus dados cada vez que precisar. Isso talvez não seja tão adequado. Mas também para o outro extremo, e decidir que o programa inteiro precisa estar na memória, também é um extremo desnecessário, tá? Porque
para executar a próxima instrução, a gente não precisa do programa inteiro na memória. O ideal é que a gente tivesse partes do programa na memória, de preferência aquelas partes que vão ser usadas no futuro próximo, não é isso? Então, é um pouco disso que a memória virtual com paginação vai nos permitir, tá? A ideia da memória virtual com paginação é que a gente vai ter uma imagem, né, de um processo, tá? Lembram dessa figurinha, né, que a gente tem o código, tem os dados que vão aumentando aqui para cima, tá? Aqui tem, na verdade, dados, vamos supor, tem uma parte fixa aqui, que são de dados globais, e tem uma parte aqui em cima que é o heap, né? Como a gente tinha falado, aqui é só para reduzir um pouco aqui a figura. E a gente tem dados que esse heap vai crescendo aqui para cima, e a gente tem a pilha de execução que vai crescendo aqui para baixo, com espaço aqui, que idealmente deveria ser suficientemente grande para que esse programa possa crescer, né? Para que a pilha aqui para baixo e jazz aqui para cima. E nesse espaço de endereçamento lógico, virtual, a gente tem endereços lógicos, ou endereços virtuais, que vão de 0 até algum máximo, certo? E aí, para que a gente use... Peraí, viu, Ismael, que eu já vejo tua pergunta. Para que a gente realize a memória virtual com paginação, a gente agora vai ter uma unidade que não existia, uma unidade de transferência que não existia, que é a página, tá? As páginas, elas são de tamanho fixo. E aí, imagine agora que essa imagem aqui de processo, ela está dividida em pedaços de tamanho fixo, contíguos aqui, né, que são as páginas dessa técnica de memória virtual com paginação. Então, essas páginas, cada página, pelo menos por enquanto, elas vão ter o mesmo tamanho, certo? E aí, cada página dessa vai conter vários bytes dentro dela. Se a gente imaginar que uma unidade endereçável é um byte, por exemplo, então a gente pode dizer que dentro de cada página vão existir, a gente pode localizar endereços virtuais de vários bytes diferentes, tá? Numa página, por exemplo, de 4K bytes, a gente vai ter 4K endereços, 4.096 endereços virtuais que vão estar localizados dentro daquela página, certo? A Ismael está perguntando, no caso, a memória virtual é a do HD que fica uma pequena reserva? Não. Aquela pequena reserva do HD é uma área de swap, é para fazer o swapping, tá? De quando a gente traz partes do programa da memória para o disco, do disco para a memória, certo? Então, continuando, a gente vai dividir esse espaço virtual em páginas. As páginas, por enquanto, têm o mesmo tamanho, todas elas, têm um tamanho fixo. E então, se a gente considera que existe um endereço virtual para cada byte, tá? O natural é que exista um endereço, isso depende da tecnologia, da memória que está sendo usada, tá? A gente pode ter endereços por byte, ou pode ter endereços por palavra de memória, que uma palavra vão ser N bytes, tá? Então, vamos supor aqui nos exemplos que a gente vai seguir, que a memória que a gente está usando aqui é uma memória que tem endereço por byte, tá? Cada byte da memória tem um endereço. Então, dentro de uma página, a gente vai ter vários endereços lógicos, ok? A memória física, ela também vai ser dividida, né? A memória física, ela vai ser dividida também em pedaços de mesmo tamanho. Só que na memória física, a gente vai chamar de quadros de página, tá? Imagina que cada vez que a gente quer copiar algo do disco, né, essa imagem desse processo aqui, na verdade, ela está no disco, concorda? Ela não está ainda em memória, mas se eu vou precisar acessar um endereço virtual que está, por exemplo, nessa página aqui, vocês conseguem ver meu mouse? Nessa página aqui, significa que eu vou precisar, o sistema operacional vai precisar trazer essa página aqui para o disco. E aí, quando do disco para a memória, desculpa. Essa página que está no disco, né, guardada lá, vai precisar vir para a memória, e aí essa página vai ficar onde? Vai ficar dentro de algum quadro de página, que é a divisão da memória de mesmo tamanho da página, ok?
E aí, para que esse negócio funcione, o sistema operacional precisa manter a informação de quais páginas de cada programa que está lá em execução, quais páginas desse programa já estão na memória e em que área da memória estão. E aí, com isso, o sistema operacional vai conseguir fazer aquele mapeamento de endereços lógicos e endereços físicos. E vai conseguir fazer o swapping da página correta, porque quando o programa que for executar uma instrução que não está em memória, o sistema operacional também vai precisar identificar que página ele precisa trazer para a memória e colocar em um quadro de página que esteja livre ou que seja liberado para que essa nova página venha para a memória, tá? Então, vamos falar, assim, um pouco mais com detalhes disso. Mas, para a gente começar, sem muita complicação, a gente vai começar com um sistema muito simples, que provavelmente nem existe mais algo tão simples assim desse tamanho, certo? Quando a gente fala, quando a gente vai comprar um computador, não sei se vocês já viram, mas você pode olhar uma característica que é a quantidade de bits. Quando a gente vai, às vezes, instalar um programa, especialmente quando mudou, porque por muito tempo a gente usava 32 bits para endereçamento. Aí, de repente, mudou para 64, né? Então, quando a gente usava 32 bits para endereçamento, a gente só conseguia ter uma memória de 4 gigabytes, ou 4 gigapalavras, né? Dependendo da tecnologia. E isso começou a ser muito pouco, né? E aí mudou-se para 64 bits. Aí, o que é que esses bits de endereçamento representam? A gente vai falar sobre esses bits agora, mas olhando para algo muito menor. Algo que nem é 32. 32 já está ultrapassado, a gente já está em 64. Mas a gente vai ver um exemplo aqui, só para a gente entender a lógica de como as coisas funcionam, com uma coisa menor. Então, a gente vai pensar em uma máquina com 16 bits de endereçamento, certo? Com 16 bits de endereçamento, significa que o endereço com 16 bits pode ir de 0 até 2 elevado a 16 menos 1, tá? Se começa de 0, eu vou colocar o menos 1 no fim, ok? Então, com essa quantidade de bits, a gente consegue ter esse endereço que vai até 2 elevado a 16 menos 1. E que valor é esse? Esse valor é 65.535. Então, se a gente tem uma máquina com 16 bits de endereçamento, a gente só consegue ir até o endereço, vai do endereço 0 até o endereço 65.535, tá? Se a gente imagina que cada endereço desse, isso vai depender da tecnologia da memória, como eu falei, tá? Cada endereço desse pode representar uma sequência de bytes contíguos da memória, que a gente chama de palavra, tá? Então, a gente pode ter palavras de 32 bits, 64, ou palavras maiores ainda que essa, e esse endereço se referenciar a essas palavras, ou esse endereço pode se referenciar a um byte, tá? Depende da tecnologia de memória que a gente estiver usando. Se esse endereço, cada endereço desse for de um byte, o tamanho máximo da memória que a gente vai ter é de 64 kilobytes, ok? Assim, se vocês não entenderem isso, vocês vão me interrompendo, por favor, tá? Então, se a gente tem apenas 16 bits para endereçamento, a gente só tem endereços que vão de 0 a 65.535. Esse valor aqui é 2 elevado a 16 menos 1, isso equivale a 4K, ok? 4K não, 64K, foi mal, que é 2 elevado a 6 vezes 2 elevado a 10. 2 elevado a 10, né? 2 elevado a 10 é 2 elevado a 10 é 1K, né? Pensando em binário. 2 elevado a 6 vai ser 64. Então, a gente consegue ir até 64K. Se cada endereço desse equivale a 1 byte, então a memória máxima dessa máquina seria 64K bytes, tá? Porque eu não consigo referenciar algo que vai além disso, por conta dessa restrição de quantos bits a máquina, o hardware da máquina usa para endereçar a memória, ok?
Então, agora você já deixa, já fica muito claro porque é que 16 bits é muito pouco, né, na nossa vida atual para endereçamento, tá? Porque a memória principal só poderia ter 64K, né? Acho que nem existe mais um computador desse. Talvez, como a gente já falou em aulas passadas, em sistemas embutidos, sistemas embedded, né, de propósito único, tá? Então, se cada endereço dessa memória for de 1 byte, a gente consegue ter uma memória de 64 KB. Se cada endereço desse é de uma palavra, a gente vai ter uma memória de 64K palavras, e aí, dependendo do tamanho da palavra, isso pode ser um pouco maior, tá? Então, prosseguindo. Isso aqui a gente já viu. O tamanho máximo da memória desse hardware de 16 bits de endereçamento vai ser 64K, mas essa memória pode ser menor ainda do que 64K, tá certo? Isso aqui é o tamanho máximo, mas ela pode ser menor. E o espaço lógico de endereçamento, que é esse espaço de endereçamento aqui, né, que a gente viu, esse espaço lógico de endereçamento vai de 0 até 2 elevado a 16 menos 1, ok? Então, eu vou prosseguir, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho da memória virtual, que usa páginas para que consiga manter apenas pedaços de programa em memória. Seguindo esse exemplo, um tamanho de página que a gente poderia usar seriam páginas de 4 kilobytes. Se a gente tem páginas de 4 kilobytes e o espaço de endereçamento virtual que a gente tem é de 64 kilobytes, como a gente já viu, né? Considerando que cada endereço é de 1 byte, tá? Para facilitar aqui nossa vida. Então, a gente teria 16 páginas, tá? No espaço de endereçamento, certo? E cada página, dentro de cada página, a gente vai ter 4.096 endereços virtuais. Porque se a página é de 4K, a gente vai ter 4.096 bytes lá dentro daquela página, ok? Lá dentro da página, a gente vai se referir a endereços lógicos ou virtuais, tá? Endereços virtuais, acho que seria a palavra mais adequada aqui. Enquanto que no quadro de páginas, porque a memória física também vai estar dividida em pedaços de mesmo tamanho da página, então seriam pedaços de 4K, que são chamados de quadros de página. Lá na memória RAM, na memória principal, que vai estar dividida em quadros de página do mesmo tamanho da página, já se refere a endereços físicos. E aí, uma função do gerente de memória é exatamente converter esses endereços virtuais nos endereços físicos, tá? O quadro de página e a página, como já falei, vão ter o mesmo tamanho. Então, vamos pensar primeiro na página, tá? A primeira página daquela imagem, daquele processo, a página que está lá embaixo, ela vai conter os endereços que vão de 0, os endereços virtuais que vão de 0 a 4.095. Se não entenderem, me interrompam, por favor, tá? A segunda página vai ter endereços que vão de 4.096 até 8.191. E assim sucessivamente. A 16ª página, tá? Que é a última página daquela imagem, daquele processo lá que a gente falou, do espaço de endereçamento virtual, vai de 61.440 a 65.535. Seria a última página do espaço de endereçamento virtual, ok? A memória, como eu já falei, ela também vai estar dividida em pedaços, que a gente chama de quadros de página. Então, cada pedacinho desse aqui é um quadro de página. Esse quadro de página precisa ser exatamente do mesmo tamanho que a página que foi definida. E então, em cada quadro de página, a gente também vai ter endereços, né? Vão ter vários endereços em cada quadro de página. Nesse caso aqui, os endereços são físicos, porque a gente está falando da memória principal real do computador. Então, no primeiro quadro de página, lá embaixo, a gente vai do endereço 0 ao 4K, que é do 0 ao 4K menos 1, né? Que é do 0 ao 4.095. No segundo, do 4.096 ao 8.191 e assim sucessivamente. Nesse último, a gente vai ter endereços que vão até 32.768, porque a gente está aqui considerando, nesse exemplo, uma memória que é menor do que os 64K que ela poderia atingir, tá? Então, é uma memória de 32K.
Nesse último endereço, o endereço vai de 28K até 32K e 32K menos 1, na verdade, que é a 32.768, tá? Nessa memória, como ela é menor, o tamanho dela é menor do que poderia ser, só vão caber 8 quadros de página. Então, a gente tem programas que tem um espaço de endereçamento que tem 16 páginas, e a gente tem uma memória física com um espaço de endereçamento que só cabem 8 quadros de páginas, tá? Não é nem espaço de endereçamento aqui, a palavra correta a se falar, tá? Então, memória física dividida em 8 quadros de página, tá? E cada quadro de página é exatamente do mesmo tamanho da página, então vai conter 4.096 endereços, né? Porque vai conter 4.096 bytes lá dentro. Só que os endereços que a gente fala aqui são endereços físicos, são endereços da memória principal. Então, agora, pensando nesses quadros de página, o quadro de página primeiro, que está ali embaixo, está aqui embaixo, esse quadro de página vai ter um endereço físico 0 até o endereço físico 4.095. O segundo vai ter, esse aqui, vai ter o endereço 4.096 até o endereço 8.091, tá? E assim sucessivamente. O último quadro de página, que é o oitavo, esse aqui, vai ter endereços de 28.672 até 32.767, certo? E aí, vai existir uma certa equivalência entre essas páginas aqui, né, do espaço de endereçamento lógico, e esses quadros de páginas da memória principal. Então, vamos imaginar uma situação em que uma certa página de um programa que está sendo executado, tá? É a 15ª página do programa, do espaço de endereçamento virtual, ela já foi copiada para o 6º quadro de página, tá? Se a gente viesse olhar aqui, o sexto seria o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Ela estaria aqui, tá? Então, tem uma página de um programa que está em execução, que ela foi copiada aqui para esse 6º quadro de página. Vai existir uma equivalência de cada endereço virtual da 15ª página, né, que a gente falou que é a 15ª página do programa, com os endereços do 6º quadro de página. Só que os endereços do quadro de página, como a gente já falou, são endereços físicos, tá? Mas, como essas páginas e esses quadros de páginas são exatamente do mesmo tamanho, e essa página aqui, a 15ª página, está no 6º quadro, então significa que o primeiro endereço virtual da 15ª página vai equivaler ao primeiro endereço físico do 6º quadro de página. O milésimo endereço virtual dessa página vai ser exatamente o milésimo endereço virtual dentro daquele, o endereço físico, aliás, dentro daquele quadro de página, tá? E o último endereço dessa página vai equivaler exatamente ao último endereço do quadro de página 6, tá? Essa é o raciocínio que é usado por trás da conversão de endereços lógicos em endereços físicos. Se você souber exatamente que página, né, que número de página, vamos supor assim, está em que número de quadro de página, esse mapeamento, essa equivalência, ela é fácil, porque a mesma quantidade de endereços virtuais que tem numa página, tem num quadro de endereços físicos em um quadro de página. Então, essa equivalência, ela é meio que natural, tá? Natan está perguntando, no caso, a página é referente ao endereço virtual e o quadro de página é referente ao endereço físico, tá? A página, ela vai conter dentro dela endereços virtuais, porque ela está no espaço de endereçamento virtual. E o quadro de página, que está na memória, dentro dele vai ter endereços físicos. Isso, exatamente. É exatamente isso. Então, vamos continuar nesse exemplo bem simples, tá? Aqui eu coloquei a imagem do processo aqui, dividido em páginas, né? Nas 16, não coube 16 páginas, só couberam 15, eu tive que botar esses 3 pontinhos aqui, mas
Aqui eu coloquei índices para essas páginas, porque isso vai facilitar a vida da gente já já. Tá? Então, se a gente tem 16 páginas, a gente tem a página que vai do índice 0 até a página do índice 15. Na memória física, que é uma memória menor do que poderia, uma memória que aqui vai ter apenas 32 kilobytes, ela vai ter 8 quadros de páginas, e aqui eu coloquei o índice do quadro de página, tá? Que vai do índice 0 até o índice 7. E a gente já tem um mapeamento aqui de páginas para quadros de páginas, porque esse programa já começou a executar. Então, essa página 0 do programa, ela foi colocada no quadro de página de índice 6, aqui, por isso que tem essa setinha aqui, que vai da página 0 para o quadro de página 6. A página 0, 1, 2, 3, essa página aqui de índice 3, ela está no quadro de página de índice 2, e essa página aqui de índice 14, ela está no quadro de página de índice 0, tá? Então, a gente já conhece o mapeamento de que páginas já foram trazidas para a memória, e onde é que cada página dessa está, em que quadro de página cada página dessa está, certo? Então, a gente vai continuar nesse exemplo de 16 bits, isso aqui é tudo repetido. E o que a gente vai, páginas e quadros de páginas de 4K, tá certo? Os endereços equivalem a 1 byte, só para deixar o exemplo claro. Então, a gente vai ter páginas de 4K, quadro de página 0, contém endereços que vão de 0 a 4095, e assim sucessivamente. Agora, esse programa, ele precisa realizar uma instrução, que é essa que está aqui embaixo, tá? Ele precisa copiar o valor de um certo registrador para essa variável que está nesse endereço aqui, 16.388. Esse endereço aqui, 16.300, isso aqui é o espaço de endereçamento virtual, tá? Esse endereço aqui, 16.388, é um endereço lógico ou é um endereço físico? É um endereço virtual ou um endereço físico, pessoal? Eu acho que é um endereço físico. Natan, acho que é um físico. Alguém mais? Carlos Eduardo, acho que é virtual. É virtual, certo, pessoal? Todos os endereços que estão aqui, nesse espaço de endereçamento aqui do programa, porque são os endereços que são gerados pelo próprio compilador, quando esse programa é compilado e o binário daquele programa, né, o executável é gerado. Então, todos esses endereços que estão aqui, eles são endereços lógicos, até porque o compilador, nesse momento de compilar, ele vai precisar saber certas características do hardware, né, como, por exemplo, qual é o tamanho desse espaço de endereçamento que ele tem, certo? Mas ele não sabe onde é que essas partes do programa aqui vão ficar na memória quando forem carregadas na memória. Então, todos os endereços que são gerados pelo compilador são endereços virtuais, que estão dentro desse espaço de endereçamento virtual aqui, ok? Então, esse valor aqui, esse endereço, né, essa instrução, ela tenta, vamos supor que ela vai copiar o valor que está nesse endereço para esse registrador aqui lá da CPU, certo? Então, esse endereço aqui virtual, ele vai estar em algum quadro de página aqui, ou em alguma página aqui desse espaço de endereçamento virtual. E aí, pelo endereço aqui, a gente vê que ele está nessa página aqui, ó, que tem endereços que vão de 16K até 20K, certo? A página 0, 1, 2, 3, 4, de índice 4, ok? Então, esses endereços daqui são endereços virtuais, e vai existir, na verdade, um hardware especial que vai converter esse endereço virtual em um endereço físico. Porque imagine que todas as vezes que a gente for acessar a memória, a gente, na verdade, precisa converter esses endereços. Por quê? Se essa instrução aqui, ela está sendo executada, é porque ela já está em memória, certo? Significa que essa página aqui, essa página de índice 0 aqui do programa,
ela já está na memória. Ela está mesmo, porque o nosso mapa está dizendo que ela está aqui, certo? Aí aqui na memória tem uma referência ao endereço 16.388. O endereço 16.388 deveria estar aqui, né? Se fosse um endereço físico. Mas isso não é um endereço físico, isso é um endereço virtual. Então, a gente tem que descobrir a que endereço físico esse endereço virtual corresponde. Isso é uma função do gerente de memória. Mas a gente vai precisar fazer isso cada vez que a gente for acessar a memória. Então, isso precisa ser feito de forma muito rápida. Tá? Como é que isso vai ser feito? O gerente de memória sabe que essa página aqui, onde esse endereço está, né, com alguns cálculos simples, a gente consegue descobrir que aquele endereço está nessa página, ok? É tanto que, para esses cálculos serem realmente simples, todas as decisões de tamanhos aqui são múltiplos de 2. Então, a gente tem páginas que são múltiplos, que são potências, né? Que são potências de 2, a gente tem tudo que são, para facilitar isso, tá? Então, se essa página aqui, que é a página a que se refere esse endereço virtual aqui, esse endereço virtual está dentro dessa página. E a nossa tabela de páginas está dizendo que essa página está nesse quadro de páginas aqui da memória. Então, lembra que eu falei para vocês que vai existir uma equivalência, né? O primeiro endereço aqui dessa página vai equivaler ao primeiro endereço físico desse quadro de página. O segundo endereço lógico ao segundo endereço físico do quadro de página. E aí eu coloquei esse mapeamento aqui para a gente ver, tá? Então, aqui, nessa primeira coluna, a gente está falando dessa quinta página aqui, tá? Que é de índice 4. Essa quinta página, o primeiro endereço dela é o 16.384, ok? Já esse quadro de página, onde essa página foi copiada, o primeiro endereço físico dele é o 8.192. Então, o que é que significa isso? Significa que, se aqui dentro desse espaço de endereçamento lógico, se em algum momento eu referenciar o endereço 16.384, eu já tenho o endereço físico correspondente, que é o 8.192, tá? E assim a gente vai fazendo para cada endereço. O segundo endereço dessa página aqui, o segundo endereço virtual dessa página, que está aqui dentro dessa página, é o 16.385. E ele vai equivaler ao endereço físico 8.193, porque essa página está copiada aqui nesse quadro de página. E aí, se a gente for percorrendo isso, o endereço que a gente quer é o 16.388. Então, a gente foi percorrendo aqui, endereço por endereço, chegou no 16.388. E ele equivale ao endereço físico 8.196, tá? Porque a gente tem essa equivalência de todos os endereços da página para os endereços do quadro de página, já que eles são do mesmo tamanho. Ok, até aqui, então o nosso gerente conseguiu converter esse endereço lógico em um endereço físico. E agora vai usar esse endereço físico para recuperar o valor que precisa ser copiado lá para o registrador. Ok? Beleza até aqui essa ideia geral? Professor, Oi. esse relacionamento aí, ele é armazenado em alguma estrutura de dado ou é calculado toda Que vez para... relacionamento que você está falando? Essa O que tabela de precisa... endereço visual e endereço físico. Tá. A gente vai precisar de uma estrutura de dados para guardar, não essa tabela aqui, mas essa aqui que eu coloquei como setinhas, tá? Uma tabela que indique que a página 0 do processo XX aí, né? Porque isso aqui é por programa, né? Então, vai precisar de uma estrutura que guarde, ó, a página 0 está no quadro de página 6. A página 4 está no quadro de página 2, certo? Isso vai precisar. Mas esse mapeamento aqui vai ser feito via hardware, usando lógica binária mesmo, para ser muito rápido, usando a aritmética binária. Por isso que tudo é escolhido como potência de 2. Aí eu vou mostrar um exemplo já de como é que isso aqui é feito bem rápido. Certo? Ok.
Desculpa. Então, a MMU é essa unidade, esse hardware que eu acabei de falar, que vai auxiliar nessa conversão, tá? E essa conversão, ela precisa ser muito rápida, porque todas as vezes que a memória vai ser acessada, ela precisa de uma conversão dessa, já que todos os endereços que estão no espaço de endereçamento virtual são endereços lógicos. Então, quando eu copio uma página para a memória, tá? E aí eu vou executar o programa. Aí chega um valor lá que é o endereço. Quando um valor que é o endereço chega, é porque eu preciso acessar a memória. Esse endereço que está lá é um endereço lógico, que vai precisar ser convertido no endereço físico. E aí, a gente vai ter, o hardware vai auxiliar nesse processo para que ele seja mais rápido, tá? Senão era muito lento acessar a memória se eu tivesse que executar via software essas conversões, certo? Aí o hardware que vai auxiliar é um hardware chamado MMU, tá? Memory Management Unit. Essa MMU, ela vai estar aqui, deixa eu mostrar logo aqui a figura. Ela vai estar aqui entre o processador e o barramento aqui de memória. E aí o processador, na verdade, vai chegar lá no registrador o endereço lógico. Aí quando ele vai colocar o endereço para acessar, né, ele vai colocar o endereço achando que ele está colocando no barramento de memória para poder enviar um pedido ou de leitura ou de escrita nesse endereço de memória. Mas, na verdade, ele está colocando aqui um endereço lógico e ele não está colocando no barramento, ele está entregando para a MMU. A MMU recebe esse endereço lógico, converte ele no endereço físico e coloca no barramento, como se fosse a CPU. Então, é como se fosse um homem do meio aqui, tá? É um hardware que é colocado aqui para fazer essas conversões, de forma que a gente não precisa mudar nada na CPU e não precisa mudar nada na memória, porque é ela que vai fazer essa conversão de forma transparente e rápida via hardware, tá? Então, a CPU vai enviar o endereço virtual lá para a MMU, de posse dessas informações aqui, né, de que páginas estão em que quadros de página, vai fazer essa conversão usando esse raciocínio aqui, exatamente esse, mas de forma mais rápida, usando a aritmética binária, certo? Então, ela vai fazer essa conversão. Então, se a CPU tivesse com essa instrução aqui para ser realizada, então a MMU ia receber esse endereço virtual. E ela iria converter para o endereço físico 8096. E aí ela ia pegar esse endereço e colocar lá no barramento de memória para que a operação que a CPU quer seja realizada na memória. Beleza? Dúvidas? Querem me interromper, perguntar alguma coisa? Beleza. Vamos considerar que todo mundo está entendendo. Então, vamos ver como é que a MMU funciona mais de perto, tá? Vamos ter agora, em vez de ter aquelas setinhas da memória, né, do espaço de endereçamento virtual para a memória física, vamos começar a pensar um pouco mais próximo do que a MMU faz, certo? A MMU vai ter uma tabela, assim, parecida com essa, tá? Pode ser até uma coisa tipo um array. E aí, o índice 0 equivale à página 0. O índice 1 equivale à página 1 e a gente vai ter até o índice 15, que equivale à página 15, tá? Aí, nessa tabelinha aqui, o que é que tem? Lá no índice 0, ele está dizendo que a página 0, o índice 0, traz informação sobre onde está a página 0. A página que é do espaço de endereçamento lógico, né, virtual. Onde é que ela está? Nesse caso aqui, ela está no quadro de página 6. Essa tabela vai ser exatamente igual às informações que a gente tinha aqui, certo? Nesse exemplo que a gente acabou de ver. Então, a gente tem... Então, eu coloquei aqui, agora que eu lembrei. A gente tem a página 0 no quadro de página 6. Perfeito, né? Tá correto. A gente tem que a página 1, a 2, a 3, a 5, todas essas páginas, tá? Que estão com X, elas não estão em memória. Elas estão apenas no disco. Então,
Se algum endereço que está nessas páginas, algum endereço lógico dessas páginas precisar ser acessado, essa página não está ainda em memória. Quais são as outras páginas que estão em memória? Tem essa página 4, tá? De índice 4, que está no quadro de página 2, e essa página de índice 15, que está no quadro de página 0. Beleza? As páginas que não estão aqui estão no disco. A tabela de páginas, ela não sabe em que lugar as páginas que não estão aqui, elas vão estar no disco, a tabela de páginas não se importa onde está, né? O sistema operacional vai ter que ter outra forma de encontrar essas páginas lá no disco, certo? Mas vamos supor que agora a gente quer realizar essa instrução, tá? Eu quero copiar o valor que está no registrador para esse endereço de memória, 20.483. Como é que a gente vai fazer isso? Tá? Primeiro, a gente vai descobrir a que página esse endereço lógico pertence, porque isso é um endereço lógico, concordam? Isso é um endereço que estava lá no espaço de endereçamento virtual, isso é um endereço virtual, e a MMU vai receber esse endereço aqui para ser convertido em um endereço físico, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, a MMU deve fazer, na verdade, né, a gente, né, é tentar descobrir em que página está, certo? Então, quando a gente divide esse endereço pelo tamanho da página, que é 4.096, a gente vai ter um valor que não necessariamente vai ser um valor inteiro, e esse valor é exatamente o valor do índice da página onde está esse endereço, tá? Então, vamos imaginar, se esse valor fosse menor do que 4.096, vocês concordam que ele estaria na página 0? Né? Porque essa divisão, inclusive, daria 0, alguma coisa, estaria na página 0. Se fosse um valor entre 4.096 e 8.181, 181, acho, não esqueci agora, se fosse desse outro valor, essa divisão seria 1, alguma coisa, tá? Oi, Nina, tô dando aula, meu amor. Então, Tô dando aula, vai lá ficar com... e tá fazendo o quê? Tô dando aula, meu amor. Peraí, deixa eu trancar aqui a porta. E papai tá na reunião, né? Exatamente. Então, se a gente for fazendo essa divisão, vocês entenderam que a gente consegue, nessa parte aqui que está antes da vírgula, ela vai indicar qual é a página que tem aquele endereço. Vocês entendem isso? Quem não entender, me fale, tá? Depois que a gente descobre a que página pertence, né, então a gente vai ver que essa página, quais são os endereços que tem nessa página? Só a gente multiplicar 4.096 vezes 5 é o primeiro endereço, 20.480, tá? A 24.575, que é multiplicar vezes 6 diminuído de 1. Então, nessa página 5, a gente vai ter endereços que vão de 20.480 até 24.575. Então, qualquer endereço desse que vá nesse intervalo aqui, de 20.480 até 24.575, vai estar dentro dessa página 5, certo? Aí a MMU vai receber esse endereço aqui. Quando ela recebe esse endereço e vê que está na página 5, ela vai na tabela dela, no índice 5. Quando ela chega no índice 5, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar que essa página não está na memória. Encontrou um X aqui. Se essa página não está na memória, ela não consegue fazer o trabalho dela, né? Porque ela precisa saber em que quadro de página essa página está para poder fazer essa conversão. Certo? Então, ela vai mandar uma interrupção para a CPU. E essa interrupção vai indicar lá. Lembram que a gente tem um vetor de interrupções e a CPU vai receber um sinal e vai interromper o que está fazendo para chamar o tratador de interrupções. Isso tudo vai acontecer da mesma forma como a gente estudou antes, mas é uma interrupção nova, da qual a gente nunca falou. É uma falta de página, tá? Uma page fault. Então,
Quando a CPU recebe essa interrupção, quem é que vem resolver esse problema? O sistema operacional, concordam? Então, vai ser chamado o tratador de interrupções, que vai lá no índice lá do vetor de interrupções para chamar o código correto para tratar dessa página, mas isso é o sistema operacional que é responsável por isso, né? Então, o que é que o sistema operacional precisa fazer? Quando ele sabe esse código que trata de interrupções de falta de página, o que ele precisa é identificar uma página da memória, um quadro de página da memória física, tá? Que esteja livre, ou identificar algum quadro de página que esteja ocupado para ele tirar essa página e fazer a sua pauta, né? Pegar essa página, levar para o disco, para que esse quadro de página fique liberado para essa página que está sendo que está sendo necessária agora estar na memória, tá? Então, a primeira coisa que o tratador de interrupção de falta de página vai fazer é isso, é identificar o quadro onde ele vai copiar essa página 5 desse programa, que precisa ser copiado para a memória, tá? Vamos supor que o quadro de página 7 foi escolhido porque está livre. Não tem nenhuma página nesse processo, nesse quadro de página que está em uso, né, no quadro de página 7, e esse quadro de página foi escolhido. Então, o que o sistema operacional vai fazer é identificar lá onde é que essa página 5 desse processo está no disco. Pega essa página, copia para o quadro de página 7. Atualiza a MMU, porque agora, em vez do X, né, aqui na tabela aqui de páginas, em vez do X aqui correspondente ao índice 5, a gente vai ter o quadro de página 7, tá? Então, atualiza essa tabela de páginas da MMU e restaura aquele estado daquele programa que causou, aquele processo que causou a falta de página. Então, ele vai, novamente, restaurar o PC para aquela instrução que gerou a falta, que foi aquela instrução move reg para 20.000, alguma coisa, tá? Quando ele faz isso, o programa vai continuar a ser executado, a MMU vai usar aquele raciocínio que vocês já viram, né? Agora que ele sabe que aquele endereço está no quadro de página 7, a MMU vai saber fazer a correspondência daquele endereço daquele endereço virtual para um endereço físico desse quadro de página 7. Beleza? Até aqui? Agora, uma situação diferente. Se por acaso, tá? Vamos agora retornar no tempo, tá? Aquele quadro de página, a CPU acabou de receber a interrupção de falta de página, tá? Outra situação que pode acontecer o tratador de interrupção vai ser chamado, né, para tratar essa interrupção de falta de página, né, porque o processo está tentando acessar uma área correspondente à página 5 e a página 5 não está na memória, tá? Então, foi enviado um sinal de interrupção, né, da MMU para a CPU de falta de página. O tratador de interrupção foi chamado para rodar, e o tratador de interrupção olhou para o estado da memória física e não encontrou nenhuma página, nenhum quadro de página livre, tá? Porque no exemplo anterior a gente tinha encontrado um quadro de página livre, foi super fácil, copiou a página para essa área e pronto. Vamos supor que não encontrou nenhuma página livre. Então, o que é que o tratador de interrupção vai ter que fazer? Vai ter que selecionar alguma página que esteja lá na memória, em algum quadro de página, e levar essa página para o disco para poder copiar a nova página, que é a página de índice 5, para esse quadro de página. Então, algo típico que o sistema operacional faz é conseguir manter informação sobre o uso das páginas que estão em memória. E aí, a ideia seria identificar uma página que está sendo pouco usada, ou que não foi usada recentemente. E aí, ao observar essa página,
Ao identificar essa página, aí vai ver onde é que essa página está na memória. Se essa página foi modificada, ela vai precisar ser, desde que ela foi copiada para a memória, ela vai precisar ser copiada para o disco. Se essa página foi trazida da memória do disco para a memória, e ela nunca foi modificada, então eu nem preciso copiar ela de volta para o disco, porque ela já tem uma cópia dela atualizada no disco, né? Então, o sistema operacional vai escolher um quadro de página que tem uma página que está sendo pouco usada, ou raramente usada. Vamos supor, nesse exemplo, que foi o quadro de página 0, que está abrigando a página 15 desse processo. Ó. A página 15, de índice 15, né, que é a 16ª página, ela está no quadro de página 0. Vamos supor que o sistema operacional escolheu essa página de índice 15, ela vai sair da memória, tá? Se ela tiver sido modificada, ela vai precisar ser copiada para o disco. Se ela não tiver sido modificada, então ela nem precisa ser copiada. E o sistema operacional vai copiar a página 5, né, de índice 5, para aquele quadro de página escolhido, que foi o quadro de página 0, certo? Depois ele tem que atualizar a MMU, né? Agora, ó, aqui na tabela que a MMU mantém, né, sobre a informação, a página de índice 15, ela não está mais na memória, e a página de índice 5, ela está na memória no quadro de página 0, ok? E segue a execução, tá? Aí, como é que segue a execução? Vamos lembrar, a gente precisa transformar o endereço virtual 20.483 no endereço físico. Aí a gente descobriu que está no quadro de página 5. Houve uma falta de página, mas essa falta de página já foi resolvida, tá? Essa falta de página, a gente está considerando aqui que essa página foi copiada para o quadro de página 7. E aí, dentro os endereços que estão na página 5, eles vão ter uma correspondência, né, aos endereços que estão no quadro de página 7. Só que os endereços da página 5 são virtuais e os da página 7 são os endereços físicos reais, tá? Dentro dessa página 5, qual é o deslocamento que a gente vai ter, né? Porque a página 5 tem endereços que vão de 20.480 a 24.575. Então, a gente consegue aqui ver que dentro da página, a gente pode ter um deslocamento que vai de 0 a 4K, né, que é exatamente o tamanho da página. Então, esse deslocamento é que a MMU precisa identificar. Se a gente pegar o endereço 20.483 e dividir, né, aquela função resto, né, usar algo como a função resto para dividir por 4.096, a gente vai saber exatamente que deslocamento é esse que a gente precisa dar dentro do quadro de página para identificar o endereço. Então, eu pego o endereço virtual, uso a função resto, né, o porcento, para dividindo por 4.096, qual é o resto da divisão desse endereço virtual por 4.096? Esse resto é exatamente o deslocamento que a gente vai ter dentro, que tem tanto dentro da página, né, até chegar ao endereço 20.483, quanto dentro do quadro de página. Então, a gente vai pegar esse valor e vai somar ao primeiro endereço do quadro de página 7. O primeiro endereço do quadro de página 7 é 28.672. Então, eu somo a esse deslocamento de 3, que é equivalente ao que eu fiz naquela tabela lá de 1 por 1, né? Mas agora a gente quer fazer isso rápido. Então, a gente não pode fazer a equivalência de 1 por 1. A gente vai usar algo como essa função resto aqui, e a gente vai ter o endereço físico 28.675, ele é correspondente, já que a página 5 está no quadro de página 7, então esse endereço 28.675, ele equivale ao endereço 20.483, ok? Então, a gente já viu que a gente consegue usar a aritmética para resolver, né, consegue usar a matemática para resolver isso de forma muito mais rápida, certo?
E aí a MMU, que é o hardware responsável por isso, vai usar essa... Não vai usar nem isso que a gente fez aqui. Isso aqui eu fiz para vocês terem uma ideia menos braçal de como o negócio é feito. Mas a MMU mesmo vai fazer de outra forma, que a gente vai ver já já. Mas assim, pessoal, esses exemplos que eu dei aqui são exemplos que eu fui pegando aleatoriamente, lá no livro, tá? Na seção correspondente a esse assunto. Vão ter outros exemplos, tá? Minha sugestão é que vocês leiam bem direitinho e que entendam realmente cada exemplo que está lá, tá certo? E agora, para a gente ver como é que a MMU realmente opera, né? A MMU simples, tá? Porque nas próximas aulas a gente vai falar das otimizações que a gente precisa ter para chegar em máquinas com espaço de endereçamento maior, tá? Então, como é que é a MMU desse computador, né, que tem 16 bits de endereçamento, para endereçamento vai funcionar, né? Essa tabela de páginas que a gente mostrou aqui, ela pode ser guardada em registradores, tá? Lembre que isso é tudo feito em hardware, tem que ser muito rápido. Vai ter um processadorzinho lá dentro da MMU para poder fazer esses cálculos todos que a gente está falando. Então, se a gente tem 16 páginas, a gente precisaria de 16 registradores, né, dentro da MMU para poder manter essas informações na tabela de páginas. O que é factível atualmente, né? Não, provavelmente nem era factível quando a gente tinha memória de 32K. Mas vamos lá, vamos supor que a gente quer converter um endereço que está aqui nessa página, tá? Na página de índice 2, para um endereço físico. Por sorte, essa página, né? Ou por sorte ou não, né? Essa página, nesse momento, ela já está na memória, né? Pode ser que no passado uma falta de página tenha ocorrido, mas agora o sistema operacional já trouxe essa página para a memória. Então, essa página de índice 2 aqui, ela já está no quadro de página de índice 6 da memória, tá? É como é que a MMU vai funcionar, tá? Lembrando que o computador, ele só vê binário, ele não vê esses números que a gente está vendo. Mas, sim, decimal, o endereço que a gente quer converter é esse aqui, 8.196. A gente quer converter esse endereço para um endereço físico, porque esse aqui é um endereço virtual. Esse endereço aqui, ele tem a representação dele em bits, que é o que o computador realmente enxerga, que é essa representação que eu coloquei aqui de lado, certo? Para essas escolhas desse exemplo que a gente deu, tá? A gente tem endereços de 16 bits. Estão aqui os 16 bits do endereço, certo? Mas se a gente escolheu páginas que tem o tamanho de 4K, tá? A gente só vai ter 16 páginas, tá? Como a gente já viu, né? A gente vai ter 16 páginas. Quantos bits a gente precisa para representar o índice dessa página numa tabela dessa? A gente precisa de um número de bits que dê 16. O número de bits que dá 16 são 4 bits, certo? Só que lembrando aí os tempos aí de vocês de IC, né? Tem IC, né, no curso, que vocês veem essas coisas de bits e conversão e tal. 4 bits são necessários para a gente representar as 16 páginas, tá? Então, a gente vai de 0 até 15 com esses 4 bits. Depois, como a gente tem endereço de 16, o restante, tá? Aqui em amarelo eu coloquei aqui esses 4 bits, que é o que vai representar a página. E o restante aqui vai representar o deslocamento dentro da página. Então, se a gente tem páginas de 4.096 bytes, né? Então, a gente teria 4.096 endereços nessa página. Os outros 12 bits, eles são usados exatamente para indicar esse deslocamento dentro dessa página. Então, a gente divide o endereço virtual nesses dois pedaços. Nesse caso aqui, como a gente escolheu páginas de 4K, né, a gente vai usar, são 16 páginas que a gente tem ao todo, a gente usa 4 bits para descobrir qual é a página, para indicar a página, e a gente usa o restante, que são os 12 bits, para o deslocamento dentro da página, tá?
Se a gente tivesse tomado decisões diferentes, né, se a gente tivesse escolhido páginas menores, então a gente iria usar menos bits aqui nessa área verde para deslocamento e mais bits nessa área amarela para indicar a página, porque com páginas menores a gente precisaria ter mais páginas, mas dentro da página a gente teria um deslocamento menor, ok? Então, como a gente está sempre em potência de 2 aqui, essa dança aqui de quantos bits a gente tem para referenciar a página, quantos bits a gente tem para o deslocamento, isso pode mudar dependendo dessas decisões, mas que fique sempre em um múltiplo de 2, uma potência de 2, certo? Beleza até aqui? Aí essa tabela de páginas é como, né? Como a outra. A gente usa esses 4 bits do endereço virtual para descobrir qual é a página correspondente a esse endereço, onde esse endereço está, né? Aqui dentro, a gente vai ter ou o quadro de página, aqui esse endereço, onde essa página está, ou a gente vai ter, na verdade, a gente tem esse bit aqui, presente ou ausente, tá? Quando esse bit aqui é 1, é porque essa página já está na memória. E aí, esse valor aqui, que tem aqui, é exatamente o índice do quadro de página na memória, onde essa página está copiada, tá? Se esse bit aqui de presente é ausente, se esse bit é 0, é porque essa página não está na memória. Então, por exemplo, as páginas que vão do índice 0 até o índice 5, todas elas estão em memória. Mas a página 6, tá, do índice 6, ela não está na memória. O bit presente e ausente é 0. Nem está a 6, nem a 7, nem a 8, nem a 10, nem a 12 em diante. Porque as outras já estão na memória e a gente sabe exatamente em que quadro de página elas estão. Então, a tabela de páginas é uma coisa parecida com isso, mas tem um pouco mais de informação além do que isso aqui, mas, por enquanto, vamos pensar que ela é assim. A MMU, então, ela sabe em que quadros de página estão cada página desse processo que está em execução, certo? E o endereço virtual, ele é dividido dessa forma. Alguns bits, os mais representativos, para indicar qual é a página, e se vocês forem ver matematicamente, né, realmente, até 4096, a gente nem usa esses bits aqui, né, porque 2 elevado a 12 é 4096. Então, até o endereço 4095, a gente só usa 12 bits. Esses 4 aqui vão ser 0, né? E são exatamente os endereços que vão de 0 a 4096, são exatamente os endereços da página 1. Da página 0, né? Do índice 0. Então, assim, essa matemática binária aqui, ela é totalmente correta, certo? Esses 4 bits, eles sempre vão indicar corretamente qual é o índice da página a que esse endereço pertence. Ok? Isso aqui a gente já falou. Então, como a gente tem esse endereço aqui? Aí, a página a que ele se refere é essa página de índice 2, tá? 0010, é esse índice 2. Essa página, ela está na memória. E ela está na memória em que quadro de página? No quadro de página 110, tá? Como a memória, nesse caso aqui, desse exemplo da gente, ela é menor do que a memória física, menor do que o espaço de endereçamento virtual, a gente tem 16 páginas no espaço de endereçamento virtual e 8 quadros de página na memória. Para representar 8 quadros de página, a gente só precisa de 3 bits, né? Por isso que aqui na tabela de página da gente, a gente só está usando 3 bits. A gente pode até imaginar que aqui tem um 0 antes, tá? Um 0 aqui antes do 110, que vai continuar sendo o mesmo valor, né? Que eu acho que é 6. E aí a gente pega esse valor que está aqui, do quadro de página, e a gente vai concatenar esse valor do quadro de página com os bits de deslocamento que já vieram no endereço virtual, tá? Então, esses bits aqui, que estão marcados de verde, eles vêm direto para cá, para o endereço final. E isso é concatenado com o representante, né, o índice do quadro de página, onde essa página está, tá?
Então, agora, a gente tem um endereço físico onde essa página está, que vai ser o endereço 24.580, certo? Se vocês fizerem esses cálculos todos, seguindo essa matemática aqui, que é mais fácil de entender, né, com porcento e tal, vocês vão ver que vai dar certo, tá? Se vocês fizerem a conversão de binário para decimal e tal. Mas a tabela de páginas, né, a MMU, que é um hardware específico, né, só para resolver esse problema, ela opera dessa forma. Ela divide o endereço virtual numa parte que é o índice da página correspondente e na outra parte que é o deslocamento, né, a quantidade de bits de deslocamento e para o indicador da página, isso vai depender das decisões, né, do tamanho da página, porque páginas menores vão ter menos deslocamento, tá? Mas vão ser mais páginas. Então, dependendo dessa decisão, existe essa divisão aqui desse endereço, com a parte mais representativa, né? Nesse caso aqui, os 4 bits mais representativos, a gente identifica a página onde esse endereço está, esse endereço virtual, vem na tabela de páginas, nesse índice correspondente, olha o bit presente e ausente, se essa página já está na memória física ou não. Como nesse caso aqui ela já estava, a gente simplesmente pega o índice do quadro de página, que abriga essa página na memória física, e concatena esse índice com o valor do deslocamento que tinha lá no endereço virtual. E esse endereço gerado vai ser exatamente o endereço físico correspondente a esse endereço virtual que foi passado aqui, tá? Então, isso é feito muito rápido, via hardware, tá? Então, agora, só para a gente relembrar, né, o sistema operacional, ele precisa manter muitas informações por processo, né? Tem aquela tabela de processos, da qual a gente já falou várias vezes, tá? Que ela é usada para recuperar o contexto, né? Tem um processo que estava em execução, ocorreu uma interrupção de relógio, por exemplo, a fatia de tempo daquele processo usando a CPU terminou, o escalonador vai rodar, o escalonador precisa guardar esse processo, as informações desse processo na tabela de processos, para que quando ele volte a usar a CPU, que ele volte exatamente do estado em que ele tinha parado, né? É tanto que os processos não percebem que eles estão, os programas não percebem que eles estão alternando o uso na CPU dessa forma. É o sistema operacional que faz isso. E aí, quando o sistema operacional vai salvar o contexto, agora ele tem que salvar também essa tabela de páginas, porque a MMU precisa estar carregada com as informações da tabela de páginas do processo que está em execução agora naquela CPU. Então, se aquele processo perdeu a CPU, então essa tabela de páginas precisa ser guardada, né, para que, quando esse processo volte a executar novamente, essa MMU seja restaurada com essas informações, tá? Então, essas tabelas de página, um por processo, o sistema operacional agora tem que guardar, e é mais uma informação que tem que guardar na mudança de contexto e que tem que recuperar do próximo processo, né? Então, o processo que vai executar, né, eu vou guardar essa tabela de páginas do processo que acabou de perder a CPU, e eu vou precisar recuperar, atualizar a MMU agora com as informações das páginas do processo que agora ganhou a CPU. Beleza isso? Então, é mais uma informação que vai fazer parte da mudança de contexto, de quando o sistema operacional vai alternar o uso daquela CPU de um processo para o outro. Dúvidas até aqui, pessoal? Todo mundo calado? Tudo ok, professora. Certo. Então, a gente está terminando. A tabela de páginas, ela não é tão simples como a gente falou até então, certo? Essa tabela de páginas, ela vai ter um pouco mais de informação. Então, por exemplo, com certeza vai ter o número do quadro de página, né? Que no exemplo que a gente deu eram aqueles 3 bits lá de quadro de página. Então, a gente vai ter alguns bits reservados, isso vai depender da quantidade de quadros de página que a gente tem, né? Então, vai ter alguns bits reservados para isso. A gente vai ter também o bit presente e ausente. Manuel, esse assunto é mais difícil. Esse assunto, especialmente o que a gente vai ver
na próxima semana, que eu espero liberar o vídeo ainda essa semana, é mais difícil ainda, certo? Mas vocês conseguem, a gente consegue, prestando atenção direitinho. Então, além do número do quadro de página, a gente tem esse bit presente e ausente, né, que vai indicar se essa página, se ela já está na memória ou não. Porque lembrando que isso é uma entrada por página, né, que a gente vai ter. A gente vai ter uma proteção, tá? Essa técnica permite que a gente tenha uma proteção, aquela proteção que a gente tem, por exemplo, para arquivos, né? O que é que pode ser executado, quem é que pode ler, quem é que pode escrever. Então, a gente pode ter uma proteção parecida com essa, tá? De bits que vão indicar se é algo, se é somente leitura, se é leitura escrita, se é um pedaço executável de código, enfim. Pode ter esses bits. Essa informação aqui é um bit que vai indicar se essa página foi modificada recentemente, tá? Então, imagine que vai ter outro processo aí do sistema operacional que vai de tempos em tempos executar e vai colocar o bit de todo mundo aqui para ser 0, que é para dizer que não foi modificada, e toda vez que essa página for modificada, aliás, eu estou falando referenciada, modificada é outra coisa, estou falando referenciada. De tempos em tempos, o sistema operacional vai dar algum processo aí, vai ser executado, e vai olhar e vai zerar esse bit aqui de referenciado, tá? Quando esse bit está zerado, é porque essa página não foi referenciada ultimamente. E aí, quando essa página é referenciada, esse bit muda para 1. E essa informação é usada pelo próprio sistema operacional. Quando ele vai precisar remover páginas da memória, lembra que a gente disse, o sistema operacional pode decidir remover páginas que foram pouco usadas, tá? Então, quando ele precisa remover uma página da memória, de algum quadro de página, não tem nenhum quadro de página livre, ele precisa remover uma página que já está no quadro de página, é esse bit referenciado que ele vai usar para identificar se essa página foi referenciada ultimamente. Porque uma página que foi referenciada no passado próximo, ela pode ser novamente ser referenciada no futuro próximo. Mas uma página que faz tempo que foi referenciada, a chance dela ser referenciada no futuro próximo vai ser baixa, tá? Então, esse bit é usado para isso, de tempos em tempos ele vai ser zerado, para que o sistema operacional consiga manter sempre atualizado quais foram as páginas que foram referenciadas ultimamente. Cache desabilitado, quando a gente falar de cache no futuro, a gente fala um pouco mais sobre isso. Então, isso aqui é uma entrada típica de uma tabela de páginas, certo? Beleza até aqui? Então, na vida... Oi, alguém quer falar? Eu acho que não. Não. Eu ia dizer tudo bem, tá? Eu entendi, mas Ah, tá. como a senhora confirmou já. Tá. Então, assim, pessoal, na vida real, né, eu concordo que esse assunto é bem mais denso, tá? Requer um pouco mais de atenção do que as coisas que a gente já estava estudando. Então, por isso que a gente começa, assim, de coisas mais simples, sabe? O gato subiu no telhado, e aí a gente vai, daqui a pouco ele pula. Mas a ideia também é que a gente consiga entender por que é que é tão complexo gerenciar a memória, né? A gente começa de coisas muito simples e a gente vê que não resolve, né? Então, a memória virtual com paginação, ela resolve, mas dessa forma, como a gente viu nessa aula, não resolve o que a gente tem, para o hardware que a gente tem atualmente, né? Porque uma memória, um espaço de endereçamento de 16 bits é de brincadeira, né? Não é mais útil um espaço de endereçamento de 16 bits que ele permite ter uma memória RAM de 64K, tá? Então, vamos pensar como é que esse negócio vai ficar mais complexo. Vamos passar agora de 16 bits para 32 bits, tá? Todo mundo só raciocinando aqui um pouquinho. Se a gente passar para 32 bits, de 16 para 32 bits, e continuar com páginas de 4K, tá? Suponha que a gente continua com páginas de 4K. Mas com 16 bits, meu espaço de endereçamento agora, com 32 bits,
o espaço de endereçamento agora vai de 0 até 2 elevado a 32, não é isso? Menos 1, tá? Aí 2 elevado a 32, a gente vai ter 2 elevado a 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 10, não é isso? Concorda? Quase que não sai agora no raciocínio. Porque 2 elevado a 2 Complicado. vezes 2 elevado a 10. Aliás, está errado no raciocínio. Vamos lá, voltando. Se eu tiver 32 bits, com 32 bits, a gente vai até 2 elevado a 32, não é isso? Aí 2 elevado a 32, era bom que eu pudesse escrever, não era? Será que eu posso escrever? Aí, no caso, seria 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 2 elevado a 10, 2 elevado a 2, né, professor? Exatamente. É isso que eu estava tentando dizer e não estava conseguindo. Vai ser 2 elevado a 2 vezes, vocês estão conseguindo ver isso que eu estou fazendo? Isso. Sim. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais... Vai ser 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 30, não é isso? Aí 2 elevado a 30 é quanto? 2 elevado a 10 é K, 2 elevado a 20 é mega, né? 2 elevado a 30 vai ser giga, concorda? Vai ser 4 GB. A gente tem 4 GB endereços possíveis, certo? Com 32 bits. Ah, Maria de 32 bits. Concordam com isso? Se a gente tem 4 GB de endereçamento e a gente divide esse espaço de endereçamento em páginas de 4K, a gente vai ter muitos milhões de entradas na tabela de páginas, concordam? A gente não vai ter só 16 entradas, como a gente tem aqui. Será que a gente tem dinheiro para ter uma MMU que mantenha uma tabela de páginas com milhares de registradores? O que é que vocês acham? Porque a ideia é que cada entrada dessa seja um registradorzinho, né? Para que as coisas sejam super rápidas. Será que a gente vai ter dinheiro para ter uma tabela de páginas com milhares de entradas aqui? O que vocês acham? Nem eu, viu? Acho que ninguém tem, não. Não existe isso. Não existe isso, não, minha gente. Ah, essa foi boa. Então, isso aqui é só para dar um saborzinho do que a gente vai precisar ainda modificar. A gente vai precisar estudar formas de otimizar essa técnica, né? Porque da forma como ela está, que é a forma mais simples, como essa técnica pode ser usada, dessa forma que ela está, a gente não consegue usar ela porque com memórias com espaço de endereçamento maiores, a tabela de páginas fica muito grande. Se a tabela de páginas fica muito grande, a gente não vai conseguir fazer isso em hardware da forma como a gente fez nesse exemplo de hoje. E aí a gente vai precisar de formas de otimizar. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, certo? Como é que a gente otimiza essa técnica, como é que a gente modifica ela para ser usado nesse outro ambiente que é mais desafiador, beleza? Aqui até eu coloquei, ó, com páginas de 4K, endereço 32 bits, a tabela de páginas tem 1 milhão de entradas. 64 bits a gente perde as contas, né? Não sei nem como é que seria o cálculo aqui. Beleza, pessoal? Beleza. Então vamos lá, vou dizer o que é que vai acontecer. Ainda hoje eu vou liberar um quiz, tá? Sobre esse assunto. Esse assunto que a gente viu de gerente de memória, ele está no capítulo 3 do livro, tá? E a gente já viu até a seção 3.3.2, ok? Então, nas próximas aulas, assim, eu espero ainda essa semana gravar um novo vídeo com mais assunto, que é exatamente esse, como é que a gente otimiza isso, para ele ser útil em ambientes maiores, certo?
Ainda hoje vai ser lançado um questionário sobre esse assunto da aula de hoje. E aí, nessa semana, eu lanço um vídeo com algum quiz a mais. Ok? E aí, como sempre, dúvidas, vocês podem mandar e-mail, pode falar lá no Discord. Não tem. A gente tenta resolver. Procurem os